Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos, muito boa noite a todos, ao Carlos e aos convidados Denise Lino, com amplo currículo, expositora, escritora espírita, colabora também na Sociedade Espírita Joana de Ângeles e na Fraternidade Espírita Luz e Verdade, em Campina Grande, Paraíba. E seja bem-vindo ao amigo Calcide Sarroris, que é coordenador dos estudos aprofundados da doutrina espírita da Federação Espírita de Goiás, a FEEGO. Tudo bem? Muito bem. Isso, Carlos. Saudações a todos, né? Como a Denise e o Calci estavam conosco, né, no programa anterior, no estudo anterior, e ficaram várias perguntas para serem respondidas, então, ainda relativas, não é, aos itens anteriores. Antes da gente entrar nos itens 15 e 17, eu penso se a Denise e o Calci, bem, se a gente responde algumas daquelas perguntas pendentes, pode ser? Sim. Tudo bem? Sim. Ótimo. Então, vamos começar com a Denise, não é? Espíritos de personalidades destacadas aqui na nossa Terra não são necessariamente evoluídos como espíritos desencarnados. É uma afirmativa, né, da pessoa. Aí ela diz, a bondade, por exemplo, é uma característica importante a se destacar? Correto isso? Correto, Carlos. Essa é uma pergunta bastante importante. A pessoa que fez a pergunta, ela teve uma percepção correta. O fato de a pessoa ser alguém destacado na sociedade, mas não ser bondoso ou não ser caridoso, não assegura um lugar no mundo espiritual. Vou usar essa expressão bem comum. E aí eu vou lembrar, Carlos, duas coisas que nós dissemos na live passada, para quem não assistiu, poder assistir a live. Nós citamos o texto da Rainha de França, uma realeza terrestre, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1º. Esse texto traz com muita clareza a experiência de alguém que viveu sob os holofotes, digamos assim, na Terra, mas que se depara com uma realidade espiritual muito diferente da sua realidade na Terra, né? E o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Muito bom. Agora para o Calci. Calci, vamos resgatar uma questão do programa passado. A pessoa pergunta, o que aconteceu com Abraão dentro daquele contexto referente a Deus haver mandado que ele sacrificasse o próprio filho? Não seria para deixar aos homens um exemplo de fé e obediência a Deus? Uma bela noite a todos os companheiros. Muita paz. Olá, irmãzinha Cristiane, meu irmão Carlos Campetti, irmã Denise, e os companheiros que estão nos bastidores do comando. Esse texto está lá no livro Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, cuja autoria é atribuída a Moisés, no capítulo 22. E lá está dito da seguinte maneira, Deus, para testar a fé de Moisés, pediu que ele, ou determinou que ele, sacrificasse o filho, Isaque. E aí o companheiro está indagando, a conclusão que ele tira é corretíssima. Dentro da Bíblia, qualquer informação que você tirar, que te dê um norte, que te traga uma consolação, que te dê uma orientação que seja boa, saudável, está perfeita a interpretação. Agora, há outras interpretações que dão a respeito deste texto, né, de que Deus ter mandado matar, Deus não... Se Deus tem conhecimento de tudo, ele não precisaria testar a fé. E Deus não utiliza métodos violentos, Deus não sugeriria jamais isso. O que levanta para nós, portanto,
a importância da gente distinguir bem os espíritos, compreendê-los e saber quem é espírito de Deus realmente, quem não é. Muito bom. Excelente, né? A gente espera que atenda aí a pergunta, que foi muito oportuna, interessante, mas que no Espiritismo nós vamos aprendendo a interpretar, sem nunca dissentir, não é? Mas ir procurando entender, como o Calci colocou, e a questão de se perguntar, de fato, Deus fala realmente diretamente conosco? Ele não tem intermediários, né? Ele não tem uma pleia de trabalhadores, e quem de fato fala conosco são os espíritos, não é? Então, daí o que o Calci colocou, qual é o tipo de espírito que fala conosco? Um bom espírito não vai propor jamais que a gente mate alguém, nunca, não é? Bom, aqui, Denise, também é uma questão controversa, não é? Por que não aceitar os estudos de Kardec? Pois ele é um cientista do espírito, utilizando inclusive o método científico de observação naquela época. Muitos não aceitam, principalmente a classe acadêmica e, às vezes, né, até a ciência oficial. Por quê? Isso. Essa é uma questão absolutamente pertinente, importante para os nossos dias. Nós poderíamos dedicar uma live toda a ela. Como nós não temos o tempo de uma live, eu vou tentar ser sintética, né? Essa pergunta, inclusive, Carlos e companheiros, nos levam a rever a noção de paradigmas em ciência, que é a noção de modelo, assim, para simplificar a resposta. Então, um primeiro fato pelo qual Kardec ainda não é aceito hoje na academia é porque a chamada ciência oficial, aquela que circula nos periódicos das universidades, dos programas de pós-graduação, nos congressos acadêmicos, ainda não reconheceu o espírito como um objeto de investigação. Sendo essa exatamente a grande contribuição de Kardec. Recentemente, numa outra live, me perguntaram assim, qual a maior contribuição de O Livro dos Espíritos para a ciência? E eu respondi, ora, ter descrito um novo objeto para a ciência e um novo método de investigação. Esse objeto é o espírito e esse método de investigação conjuga, entre outros aspectos, a chamada observação. A perspectiva metodológica de observação, ela não é uma perspectiva universal para todas as ciências. Na área em que eu trabalho, por exemplo, a observação é um método científico imprescindível. Nós não conseguimos trabalhar sem fazer observações muito agudas, muito pontuais, correlacionando vários fatos. Mas para outras áreas da ciência é preciso uma série de testagens. Basta a gente se referir à área que está gerando as vacinas, por exemplo, em relação à Covid-19. Então, há muita testagem, os métodos são outros. Então, Kardec ainda não é aceito porque a ciência oficial não reconhece. Não é que ele esteja atrás da ciência ou seja menor, é porque o paradigma ainda vigente em ciência não reconhece o objeto sobre o qual ele trabalhou e descreveu, que são os espíritos, o mundo invisível, a interferência dos espíritos em nossa vida. E não é porque os cientistas sejam cientistas que não são preconceituosos. Há muito preconceito no campo acadêmico em relação à pesquisa que fuja aquilo que é o chamado paradigma tradicional ou hegemônico, positivista e quantitativo em ciência. Em síntese, é isso. Essa resposta ensejaria muito mais tempo para a gente detalhar as várias razões. Inclusive, Denise, isso está no próprio Livro dos Espíritos, né, que Kardec pontua isso, que os cientistas às vezes não admitem por orgulho aquilo que não conseguem justificar ou explicar, né? Isso, Cris, muito bem lembrado, aquilo que não consegue ver, aquilo que não consegue pesar, aquilo que não consegue tocar, porque isso ainda é uma característica da ciência tradicional, é tocar, medir, pesar. O que escapa a essas três condições, aparentemente, não pode ser percebido como científico, mas existem outras visões de ciência, o chamado paradigma emergente ou paradigma holístico, né, que supõe a transcendentalidade como parte dele. Não há como a gente estudar paradigma holístico em ciência sem pensar a transcendentalidade e a espiritualidade. É constitutivo. Mas dia virá em que tudo isso estará integrado e reconhecido. Dia virá, e nós estamos estudando para nos encharcarmos desse conhecimento também, né? Muito bom. Calci, e aí? No estudo,
nós falamos na semana passada muito sobre a identidade dos espíritos. E essa próxima pergunta vai tangenciar isso. A pessoa coloca assim: sei que não seria tão fácil, mas a tonalidade da voz pode ser também a mesma que o espírito tinha quando encarnado, no momento da comunicação? Sim, pode. Agora, conforme ela mesma colocou, é muito raro, porque tem que haver uma afinidade completa entre o espírito comunicante e o espírito do médium, porque a informação é de espírito para espírito, e isso se materializar, sair pelo aparelho fonador do corpo do médium. Então, é preciso que haja um fenômeno muito raro e é preciso que haja, vou usar um palavrão, uma interpenetração perispirítica, ou seja, que os perispíritos se combinem muito e de maneira muito intensa para que isso aconteça. Muito bom. Denise, eu sei que essa pergunta demandou um pouquinho aí, né, de busca. Houve algum outro médium, além do Chico, que tivesse essa capacidade de receber os espíritos com a caligrafia que tinham quando estavam encarnados, que seja assim do seu conhecimento? Uhum. Carlos, essa questão também está dentro da temática da identificação dos espíritos, e a resposta que o Calci nos trouxe para a pergunta anterior já nos encaminha para essa resposta. Uhum. Esse fenômeno de o comunicante ser reconhecido pela sua caligrafia é um fenômeno, digamos assim, tão delicado quanto é o da fonação que o Calci acabou de falar. Precisa mesmo dessa interpenetração perispirídica e, sobretudo, no caso da assinatura, da caligrafia, porque envolve a coordenação motora fina do médium. Então, é um fenômeno, de fato, raro, delicado, e que precisa muito dessa vinculação do médium com o espírito. E, sim, responderia para quem perguntou, nós temos diversos exemplos, com o Divaldo Franco, diversos, assim, considerando que estamos falando de um fenômeno raro, né? Diversos aqui, entendam alguns. E um muito conhecido ocorreu no Congresso Espírita Internacional em Paris, em 2004, que é uma comunicação especialíssima, porque Divaldo a recebe de trás para frente, ou seja, é uma comunicação que se escreve invertida. Inicialmente, para ler, você tem que colocar contra a luz, para poder começar a enxergar a escrita na sua direção direita e esquerda, e, por fim, a assinatura de Leon Denis, que foi reconhecida como tal. Então, o exemplo como um todo é um exemplo, digamos assim, completo, né, porque traz o texto do médium da esquerda para a direita. Então, isso já é uma inversão total. Essa vinculação do espírito com o médium estava intensa, profunda e perfeita nessa situação, e a assinatura de Leon Denis reconhecida. Muito bom. Estou criando uma ponte aqui, já dando uma sinalização para o Calci, porque Leon Denis só faz isso para poder, não para se exibir, mas para poder provar a realidade da vida além da matéria, né? São indícios, são dicas que esses amigos espirituais vão nos ofertando aí. Mas, Calci, a pergunta vai nesse sentido. Como lidar com os incrédulos que riem dos ensinamentos da doutrina espírita? É interessante, porque nós somos chamados a respeitar o momento de cada pessoa. A gente não pode ter pressa. Você imagina um botão de rosa e você está querendo que a flor. Se você forçar, nem botão e nem flor. Então, não adianta combater, discutir, agredir. Se Deus respeita o tempo de cada um, nós também devemos respeitar o tempo dos outros. E não é fácil a pessoa sair da materialidade para aceitar a existência do espírito. Isso é uma transformação muito grande na pessoa, não é? Então, se riu, aguarda um tempo. Paulo riu, e não só riu, como mandou matar
não é? E logo, logo, ele verificou. Então, cada um tem o seu momento, todo mundo tem a sua estrada de Damasco. Todo mundo vai se encontrar com a espiritualidade mais cedo ou mais tarde. Muito bom. Denise, como fazer? Agora já vai mais tenso um pouquinho, não é? Ali são os incrédulos, mas aqui são as vibrações agora. Como fazer para nos proteger dessas vibrações que às vezes não são boas? A nossa mente, os nossos pensamentos positivos, podem controlar essas vibrações boas ou ruins? Uhum. Carlos, para responder essa pergunta, eu vou lembrar de um exemplo prático para todos nós. Por exemplo, num dia de chuva, por mais que nós nos protejamos quando saímos à rua, às vezes nós não escapamos de receber os respingos de uma água que está empoçada quando um carro passa. Por mais que a gente tenha tido cuidado de ir pela calçada, ou estava com uma capa e a capa até os joelhos, e a gente acabou se molhando, né, dos joelhos até os pés. Então, esse exemplo é para que quem está chegando agora e nos acompanhando e começando a entender toda essa temática das vibrações, possa compreender que, por vezes, por mais que nós nos preparemos, tenhamos como lema aquela assertiva de Jesus do vigiai e orai, por estarmos no mundo em evolução, nós não conseguimos fugir de vibrações desencontradas que a nossa revelia nos atingem, por nós estarmos nesse mundo. O problema não é esse, porque todos nós vamos passar por isso, e o vigiar e orar precisa de fato ser o nosso lema. Eu acho que o desafiador, como a pergunta coloca, é controlar. A palavra controlar, ela é muito forte nessas circunstâncias, porque não se trata de controlar, mas se trata de se recompor quando nós caímos em vigilância, quando nós não conseguimos manter o vigiar e orar, ou quando mesmo mantendo a nossa revelia, nós somos alvo de vibrações desencontradas que vêm de outras pessoas em nossa direção, ou nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento tumultuadíssimo em termos de vibrações, e é muito difícil manter para a imensa maioria das pessoas um nível de vibração elevado. Então, eu diria mais especificamente a pessoa que perguntou, não se preocupe em controlar, porque controlar dá aquela ideia de rigidez, né? Eu tenho que controlar, e se eu controlar isso aqui, nada vai sair do lugar, nenhuma vibração ruim vai me atingir. Não é bem assim. Nós seremos atingidos, mas o importante estará na disposição de se recompor. Então, voltar às preces, voltar ao evangelho no lar, voltar a cultivar bons pensamentos, o que lemos, o que ouvimos, o que assistimos, quais são as nossas escolhas, porque é um grande conjunto que vai, então, produzir aquilo que hoje a gente chama de uma imunidade espiritual, ou seja, vai nos trazer barreiras defensivas dessas vibrações desencontradas que estão tão fortes nesse momento. Muito bom, Denise. Olha, ainda para o Calci, uma questão sobre a identidade dos espíritos. A pessoa coloca assim, ela começa com uma afirmativa. Se um espírito se apresenta com um nome, pela linguagem, nós conseguimos identificar se ele é ou não de Deus, se ele é de Deus. Mas, se o médium está sob uma fascinação, ou se toda a equipe mediúnica estiver sob uma obsessão e compromete toda a reunião, o que fazer nesse caso, Calci? É interessante. E a informação que ela repassa para a gente é a questão da linguagem. Evidentemente que um espírito superior, medianamente superior, não precisa ser nenhum espírito muito estratosférico, não, mas um espírito medianamente superior jamais utilizaria uma linguagem chula, grosseira, ou recomendando alguma agressão, algum assassinato, alguma coisa. Não há a mínima possibilidade. Então, por essa linguagem, você pode observar se o espírito é um espírito bom ou não. Mas nem sempre a linguagem ela traz a identidade, porque há os falsos profetas, há os falsos cristos
que utilizam de palavras doces e tal, e no meio dessas palavras eles embutem a sua colocação, a sua perversão, uma orientação maldosa. Agora, quando o médium ou a equipe está obsidiada, se você reconheceu isso, conversa com o médium, mas sem a cobrança. Coloca assim como, olha que coisa curiosa que eu achei aqui e tal, e comenta com ele. O livro dos médiuns, especificamente os capítulos 19, 20 e 31, nos trazem todas as orientações para a gente distinguir uma comunicação de um bom espírito, de uma comunicação de um espírito leviano, malfazejo e tudo mais. Orienta a pessoa ou a equipe, fala com eles a respeito da necessidade do estudo, porque é com o estudo, é com o conhecimento. Allan Kardec trouxe, eu costumo dizer, a CNH espiritual, a habilitação para você dirigir a mediunidade de maneira tranquila. Ali estão as orientações. Então, se o médium ou a equipe está desorientado e tal, leva para eles, devagarzinho, com jeitinho, né, a necessidade do estudo. Ótimo, excelente. Como nós vemos, as perguntas, elas realmente demandam bastante e nós não temos condição no estudo de esgotar tudo. A gente já falou desde o começo que a nossa intenção não era esgotar, era mais incentivar, não é trazer aqui o incentivo para que você estude em casa, leia antes as questões, ao tópico que a gente vai aqui tratar e traga as suas dúvidas, e de repente a dúvida que você levantou, até que você anotou, ela já é respondida na própria conversa que a gente vai tendo aqui. Então vá acompanhando, é uma satisfação imensa, considere que não há dúvida, não há pergunta boba. Às vezes a pessoa pensa, mas a minha pergunta é muito boba. Isso não existe, todos nós estamos buscando, estamos aprendendo juntos, e agora então nós vamos adentrar no item 15 da introdução do Livro dos Espíritos. Ficaram perguntas que foram apresentadas anteriormente e que estarão respondidas no site da FEB TV. Fique atento, você vai acompanhando ali, a gente vai publicando, estão separadas por categoria direitinho pelos assuntos, para facilitar a sua busca. Nós não colocamos lá nomes, está tudo anônimo, tanto a pergunta quanto as respostas, porque a intenção é seguir a orientação de Kardec, não destacar pessoas, mas buscar o conhecimento juntos, né? Sempre com esse ânimo de não ter a pretensão de esgotar nada, porque o Espiritismo sempre, cada vez que nós vamos lendo, vamos buscando, o leque vai se ampliando e a gente vê que tem outros aspectos para serem tratados também. Então, vamos devagar, né? Para Denise agora, já sobre o item 15, Denise, a gente vai estudar hoje de 15 a 17, se der tempo, não é? Nós não temos pressa também, não estamos correndo, não é? Então, vamos iniciar aqui pelo primeiro tema que é abordado por Kardec nesse item 15, Espiritismo e loucura. E a pergunta é, o Espiritismo causa loucura? Por quê? Eu vou logo responder diretamente com toda a ênfase, não, né? Conforme Kardec nos mostra lá no item 15 da introdução de O Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 14, um texto maravilhoso do codificador intitulado A Loucura e o Suicídio. Kardec vai mostrando com argumentos muito sólidos que o Espiritismo não causa loucura. Ao contrário, o Espiritismo vem esclarecer muitos casos de loucura que têm as suas fronteiras com as investidas espirituais, com as influências espirituais. Essa é uma matéria em que o Espiritismo apresenta, na verdade, uma grande contribuição à ciência para lembrar aquela pergunta anterior que nos foi feita. Há dezenas de livros sobre essa temática. O Espiritismo, de fato, não causa loucura, e os motivos pelos quais as pessoas enlouquecem
tantos são os motivos que atingem as pessoas que estão na casa espírita como aquelas que não estão. Então, por exemplo, fragilidade emocional, né, é algo muito importante. Kardec destaca nesse item as pessoas que têm pavor, têm fobias, né, excesso de trabalho em todas as áreas. Nós temos pessoas que vão para uma limitação e acabam com problemas que hoje são reconhecidos pela área médica, pela psiquiatria, como problemas diversos no campo mental, mas decisivamente o espiritismo não causa loucura. Então, recomendamos, Carlos, a leitura do item 15, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse item específico, a loucura e o suicídio, em que Kardec demonstra como o espiritismo é um grande antídoto a esses dois grandes males, que também são do século XXI. Muito bom, Denise. Então, e eu quero perguntar ao Calci, aí nas fieiras da resposta da Denise, né? Que causas da loucura Kardec aponta como mais comuns? É interessante. Essa pergunta me remeteu a uma história que meu avô gostava de contar para a gente. Meu avô dizia que o sujeito chegou num asilo de loucos, no hospício, e encontrou lá um interno e conversou com ele. A pessoa conversou normalmente, interagiu com ele normalmente e tal. E ele perguntou: escuta, o senhor, eu estou vendo que o senhor está internado aqui, o senhor é louco? Ele falou: não sou louco, não. Me botaram aqui só porque eu gosto de pão de queijo. Ué, mas não é possível uma coisa dessa. Eu gosto de pão de queijo e no entanto, ninguém me internou. Eu falei: pois é, eu gosto muito de pão de queijo. Quer ver? Dá uma chegadinha aqui no meu quarto, tem pão de queijo do chão até o teto. Essa informação mostra que, é o que Kardec diz, qualquer coisa pode ser o objetivo da mania, né, pela qual a loucura se foca. Kardec coloca muito bem aqui, ó. A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro. Ou seja, a pessoa, pão de queijo, automóvel, qualquer coisa pode ser motivo. E é o que Kardec coloca para nós nesse item 15. Ele diz: qualquer coisa, numa pessoa com essa predisposição, qualquer coisa pode ser o motivo. E quando a Denise fez o comentário dela, eu me lembrei aqui da Dona Maria, a Louca, de Portugal. Ela era antes chamada de Dona Maria a Pia, né? Piedosa, não é? Mas ela, por ver espíritos, né, ela ficou transtornada porque não conhecia a naturalidade que é a vida espiritual, que é o grande objetivo da doutrina espírita é exatamente esse: livrar a pessoa da possibilidade de se perturbar ao ver ou ouvir espíritos. Muito bom. Carlos, Denise, eu quero te passar a palavra, mas é só para incluir aqui uma pergunta para o Calci, que eu acho que você pode comentar também. Está bem no foco dessa questão da Danúbia, de 8h27. Agorinha, ela fez essa questão. E quando a pessoa não cuida da mediunidade e causa loucura, quer dizer, a gente tem que avaliar aí essa afirmativa, né? Pessoas com mediunidade desequilibrada. Então, Calci, Denise, logo em seguida faz o seu comentário também. A mediunidade, ela não causa loucura, nem a mediunidade não cuidada. Já há uma predisposição. Então, é preciso que fique bem claro isso. Porque torna-se, às vezes, folclore, né? Começou na reunião mediúnica, não pode nunca mais abandonar, porque senão, 3 pontinhos, né? Vem a ameaça aí. Isso é folclore. Evidentemente, a pessoa que tem compromisso
com a mediunidade e tem lá os seus inimigos espirituais, aquele que cuida de fazer o bem se protege. Deixando de fazer o bem que a mediunidade proporciona realizar, deixando de fazer o bem, ele está sujeito às situações, mas não porque não cuidou na mediunidade, mas é porque tem inimigos, tem situações. Então a gente precisa separar bem uma coisa da outra para ficar muito bem claro isso. Cris, eu queria só, oi Carlos, queria só fazer um adendo, e foi ótimo, Cris, que você tenha colocado essa pergunta antes, né? Parece que tudo está traçado aqui nesse programa, né? Mas as coisas vão de fato se encadeando de uma forma muito interessante e muito inteligente. Veja só, o que eu queria chamar a atenção é sobre o rótulo da loucura como um discurso que menospreza ou como um discurso que ameaça. Isso é histórico na nossa sociedade, no Ocidente, na Idade Média era muito comum. Quando se queria desvalorizar uma pessoa ou desautorizar a sua fala, o seu discurso, era só rotulá-la de louco. Fulano é um louco, fulano é um louco. E ninguém vai prestar atenção a um louco. E isso continua existindo no século XXI. Quando nós, enquanto sociedade, queremos desvalorizar um discurso, nós associamos esse discurso ao da loucura, porque aí passa a não ter prestígio, passa a ser uma coisa nonsense. Por outro lado, esse mesmo discurso da loucura acaba tendo socialmente um outro uso, que é o uso do ameaçador, que o Calci tão bem levantou aí, né? Porque é um discurso ameaçador que exclui a misericórdia divina. Então, uma vez vinculado à mediunidade, você não poderá deixar 3 pontinhos, como o nosso amigo disse, e é como se a misericórdia divina não existisse. Então, eu só queria resumir aqui, para concluir, dizendo que o Espiritismo não é uma fábrica de loucos, e aí, para a gente se referir bem a quem está começando a acompanhar agora o Espiritismo através das lives, não existe isso de conhecer o conteúdo espírita e perder o juízo, ao contrário, nosso juízo se amplia, nossa capacidade de entender as relações do mundo físico com o mundo espiritual, e a misericórdia divina a tudo preside, e como o próprio Livro dos Espíritos vai dizer mais adiante nos estudos que virão, é a intenção que rege as nossas ações, e Deus olha para essa intenção, conforme está dito em O Livro dos Espíritos. Então, achei perfeito, Cris, acho que a pergunta do internauta veio na hora certa. E tem uma outra aqui bem relacionada, Denise, né? Também, que foi também às 8h27, feita pelo Ângelo Vital. Dentro do tema Espiritismo e Loucura, ele pergunta, esquizofrenia tem relação com mediunidade? Acho que já está até respondida, mas comenta um pouco mais, Denise, por favor. Veja só, a matéria da esquizofrenia ela é uma matéria muito complexa, que merece ser vista de um ponto de vista multidisciplinar, com uma abordagem médica, mas também com uma abordagem espírita. Na obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco, nós vamos encontrar em vários dos seus livros descrições de casos de esquizofrenia, esses confundidos quando não bem diagnosticados com algum tipo de mediunidade. E aí o que é que nós encontramos? Por vezes, a falta de um diagnóstico claro e preciso para uma intervenção médica adequada e um pouco conhecimento espírita para misturar manifestações que são próprias de uma doença mental grave, como é a esquizofrenia, com algum indício de mediunidade. Então, quando as coisas se confundem, falta diagnóstico claro dos dois lados. Do ponto de vista espírita, essa matéria que é tão complexa e que mobiliza tanto a nossa compreensão, a nossa compaixão, ela precisa ser vista à luz da noção de reencarnação. Ninguém está sob a dificuldade da esquizofrenia, porque não é só o paciente, é ele e toda a sua família. Somente uma família que tem um paciente esquizofrênico sabe que dor é essa, se a gente não olhar essa matéria à luz da reencarnação. Então, há uma causa no passado que predispõe a pessoa na atual existência, sob a supervisão das leis divinas, de projeto reencarnatório, a enfrentar a prova da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia não é mediunidade. E exercício da mediunidade, segundo os moldes espíritas, não levará
a esquizofrenia. Acho que o Calci poderia completar para nós essa matéria tão delicada, Carlos. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Sim, com certeza. Há uma obra extraordinária da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, e que é Mediunidade, Obsessão e Loucura, em que eles detectaram nos pacientes. Então, é algo documentado, é um trabalho de pesquisa extraordinário e que mostra para a gente, muito bem definido, a questão da obsessão, a questão da loucura, dos transtornos todos, inclusive esquizofrenia, e mediunidade, em que eles apresentam um relato da estatística que eles têm lá. É uma obra que, para os interessados, vale a pena entrar em contato com a AME de Minas Gerais e solicitar a obra. Cris, nós temos 2 perguntas ainda aqui, olha, não é? Também relacionadas com a questão. É o do Gleison, tá vendo aí? Deixa eu procurar aqui. Me dá o horário, Carlos. Foi 8h29, tá no privado, selecionada. Ah, tá. É engraçado, porque no meu privado não está entrando, mas tudo bem. Deixa eu apresentar essa então para o Calci então, aqui. Faz sim. Aí localiza uma outra também, 8h31, da Larissa de Barros, também relacionada. Olha que interessante, o pessoal está fazendo pergunta muito boa. Larissa, eu já captei aqui. Larissa, eu já captei aqui. Então, formula do Gleison, Carlos. Tá vai bem. aí. Ele diz assim, o Gleison: existe loucura onde todos têm um estado de alteração que pode ser classificado como desajuste emocional? Desajuste emocional pode ser provocado por o próprio desequilíbrio da pessoa ou por atuação dos espíritos, né? E você considerar esse desajuste emocional como loucura, né, seria uma loucura passageira, momentânea. E aí a gente lembra aquilo que André Luiz nos diz: somos, às vezes, grandes obsidiados por segundos. Aquele que não consegue vigiar, aquele que deixa que o comando da sua vida fique entregue a entidades malévolas, ele pode entrar em desequilíbrio emocional e, com isso, ser diagnosticado como louco em atitudes. Nós tivemos agora, recentemente, um caso de uma mãe que se perturbou e tal, né, e, infelizmente, assassinou o filho num momento de destempero, de descontrole. Muito bom, Calci. Eu vou formular a próxima pergunta da Larissa para Denise, mas antes de fazer a pergunta para Denise, a Fernanda Farias, Calci, está te pedindo para repetir o nome da obra, da AME, né? AME de Minas. Isso. Associação Médico Espírita de Minas Gerais, lá das casas André Luiz. Eu não sei se a edição é das casas André Luiz, tenho quase certeza que sim, tem muito tempo que eu li essa obra, e o título é Mediunidade, Obsessão e Transtornos. Eu não sei se eles colocaram transtorno ou loucura, mas falando dessa variação, desses estudos, eles têm lá a obra. Perfeito. E, Denise, tem aqui uma pergunta ainda sobre mediunidade desequilibrada. A Larissa nos coloca isso, que uma pessoa com essa mediunidade desequilibrada, e sem saber que a tem, que isso ocorre muito, né? Pessoas que não sabem do fenômeno mediúnico, não pode ser tida como louca? Rotulada como louca? Ah, sim, e foram tidas como loucas ao longo da história, né? Esse é o fato histórico nesse tema mais recorrente. Pessoas com mediunidade desequilibrada que não reconheciam essa condição como mediúnica, não entendiam o que estava acontecendo consigo, foram durante muito tempo e ainda hoje
quando falta uma avaliação ponderada e precisa, foram confundidas com loucas. Então, isso historicamente foi muito recorrente. Eu diria hoje, Larissa, considerando a situação Brasil, que isso é menos recorrente, porque os centros espíritas estão em mais dos 5 mil municípios brasileiros, são 5 mil e alguma coisa de municípios, nós temos mais do que 5 mil instituições espíritas, o movimento espírita é muito atuante em todas as frentes da mídia, então a notícia sobre a mediunidade, ela não pode hoje no Brasil ser tida como uma notícia ou como um tema desconhecido, então hoje já está mais difícil que uma pessoa nessas condições seja considerada como louca e esse seja o diagnóstico final sem uma segunda avaliação. Carlos, se você me permite, só mais uma parte, porque tá Sim, por quente. favor, Cris. O diálogo hoje está quente e está muito interessante. A Viviane Ribeiro está nos pedindo, né, a orientação nesse momento de quais os passos que as pessoas da família podem fazer para auxiliar a diagnosticar de forma médica e espiritual. Em que momento pegar, né, esse auxílio espiritual, nesse tênue divisor de águas entre a avaliação médica e a avaliação mediúnica espiritual. Então, qual é a nossa diretriz, qual é a nossa orientação nesse sentido, Denise? Olha, primeiro, essa pessoa deve estar fazendo essa pergunta porque ela tem um familiar com uma sintomatologia que foge àquilo que a gente chama como comum. Então, a primeira recomendação é que, de fato, essa pessoa procure uma orientação médica confiável. E a segunda orientação é que ela procure uma instituição espírita de referência na sua cidade. Haverá, sim, se não na sua própria cidade, mas muito próximo. Hoje, as instituições espíritas estão praticamente todas nas redes sociais, e eu ainda recomendaria mais especificamente, procure a Federação Espírita do seu estado, porque essa federação, ela saberá lhe direcionar para o endereço mais próximo onde você reside, qual a instituição espírita que pode te acolher. E nesse momento da pandemia, Cris, é importante lembrar que muitas instituições espíritas migraram para os modos remotos, para os meios remotos, aliás, um trabalho importantíssimo da Casa Espírita, que é o atendimento fraterno, ou escuta fraterna. Então, através desse trabalho de acolhida, essa pessoa poderá ser direcionada. Como a gente não sabe a cidade em que ela mora, eu recomendo que ela procure o site da Federação Espírita do seu estado, e aí sim, vai ter a aba contatos, ela vai entrar em contato e ela receberá uma indicação de para onde levar essa pessoa ou com quem falar por telefone nesse momento da pandemia. Interessantíssimo. Olha aqui, gente. Para o Calci, Pedro Almeida, às 8h40, disse assim: o encarnado que vive na vida material em estado de loucura, ao desencarnar, desfruta de serenidade? Deus permite os amigos espirituais que atuam em nome dele o sono reparador. Todos nós ficamos adormecidos. Então, é o momento em que a pessoa, fora já do corpo, tem a possibilidade de ir pouco a pouco recuperando o seu verdadeiro estado de consciência e tudo mais. Ninguém está fora da proteção de Deus. Todo mundo tem pelo menos um amigo espiritual destinado por Jesus para tomar conta de cada um de nós. Então, ninguém está solto, ninguém está sozinho, todos estamos sob a proteção de Deus. E, evidentemente, com melhor e maior justificativa quem se encontra nesse estado. Excelente, Calci. Eu gostaria, antes de entrar no item 16, só fazer um breve comentário. Nós tivemos na família uma pessoa, uma tia, aos 15 anos, vinha tudo normal até então, de repente, ela tirou a roupa e saiu andando nua na rua. Uma coisa assim, não é? Impressionante. E foi taxada de louca, não é?
Aí, com o tempo, investigações e tudo, a medicina foi evoluindo. Então, ela tomava uma pastilhinha por semana. E ela se mantinha relativamente equilibrada com aquela pastilhinha por semana. E a outra irmã dela, a nossa tia também, sempre dizia, ela está passando por uma expiação. Quando ela retornar para o mundo espiritual, tenho certeza que ela volta para o equilíbrio, porque terá já resolvido essa pendência, né, expiatória. Então, era sempre a esperança da tia. Ela veio desencarnar realmente numa situação muito complexa, muito difícil, porque teve problemas dos ossos, né? Então, os ossos rompiam com facilidade, osteoporose, não é? Então, um sofrimento muito grande. E a informação que a gente recebeu, quando ela chegou no mundo espiritual, como o Calci disse, foi para um sono reparador, passou um tempo no hospital, e naturalmente foi retomando a sua vida espiritual. Então, é muito interessante, porque às vezes tem causa física, às vezes no início é obsessão, mas como não foi tratada, provoca a causa física de transtorno cerebral, e aí se caracteriza como uma loucura. Então, esse é um terreno muito complexo. A gente se lembra que Bezerra de Menezes deixou um livrinho, A Loucura sob Novo Prisma, que também traz muitos esclarecimentos sobre o assunto, não é? Já que o pessoal se interessou bastante, aí quem tem interesse vale a pena. Agora, Denise, entrando no item 16, aqui Kardec afirma que restam duas teorias ainda a serem examinadas dentre as que foram elaboradas pelos contraditores do Espiritismo. Examinamos a primeira, diz ele, todos os fenômenos são produto do magnetismo e do sonambulismo. Ele coloca desse jeito. Aí eu pergunto, Denise, o que Kardec esclarece a respeito desse assunto aí no item 16? Carlos, Kardec nos traz uma argumentação muito importante, genial mesmo, para contrapor os argumentos de que todo o conhecimento vinha do magnetismo e do sonambulismo. O primeiro argumento que ele nos traz é que o conhecimento auferido nas reuniões mediúnicas não poderia ser produto do magnetismo das mesas, porque o conteúdo era de fato transcendental. Não era possível que aquelas mesas magnetizadas conseguissem trazer, numa síntese tão profunda, respostas que a humanidade busca desde que está na Terra, se entendendo como humanidade. E sobre o sonambulismo, a tese não se sustenta, porque se os médiuns conseguiam em estado sonambúlico apresentar aquele conhecimento, por que não o faziam em estado de vigília? Então, em síntese, Kardec vai demonstrar que o magnetismo e o sonambulismo são duas teorias que não fazem frente à lógica racional da doutrina espírita. Muito bom, Denise. Olha, a segunda teoria examinada por Kardec, eu vou pedir para o Calci comentar, é a de que os médiuns são a única fonte de todos os fenômenos, mas como canais do conhecimento que está espalhada por todo o ambiente. Aliás, essa vertente foi muito explorada pela parapsicologia nas décadas de 70 e 80 do século passado. Então, Calci, o que Kardec nos esclarece sobre isso? É interessante o capítulo 16, conforme a Denise Lino falou para a gente, né? Kardec aponta duas objeções que ele diz, essas são sérias, então vale a pena a gente falar sobre elas. Porque dizer que é louco, que é isso, que é aquilo, é bobagem, né? A oposição só pela oposição é bobagem. Então, ele apresenta duas objeções que ele diz, essas valem a pena a gente se deter um pouco sobre elas. A primeira, a Denise comentou com a gente, o médium utiliza o magnetismo, ou seja, tira dele mesmo. Aquilo que é dito, que é escrito, que é... O médium tira do seu próprio conhecimento. Essa é a primeira objeção e que a Denise colocou para a gente. A segunda é, o médium obtém como canal, ele obtém as informações dos circunstantes. Mas a observação é a seguinte, e quando a informação, ninguém ali sabia, nem o médium,
nem os circunstantes. Aí a informação foi para a Lua, né? Foi um negócio, porque disseram não. Ele pega então da casa do lado, de alguém no planeta, ou até mesmo de alguém em outro planeta. Ora, apresentaram, para negar a existência do espírito, apresentaram um negócio muito mais fabuloso e impressionante. Você imagina alguém em Marte mandando uma informação para alguém que está lá em Paris e essa pessoa capta essa informação. Agora, quando é em Paris, na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos, na Holanda, aí fica difícil. E a mesma informação. Essa aí é que derruba essa alegação de que o médium capta de si mesmo ou capta dos circunstantes a informação. Mas, Calci, aqui tem uma coisa curiosa que eu gostaria de apresentar. Ainda que entendamos que os médiuns captam os pensamentos e influências dos espíritos, não é? Para, então, transmitir essa comunicação dos espíritos, o médium, de alguma maneira, não participa também das comunicações? Maravilha de pergunta. Que beleza, porque dá a oportunidade da gente mostrar o que é mediunidade. Porque médium não é alto-falante. Médium é intérprete. Aliás, a palavra médium quer dizer intermediário. Tem o mesmo significado da palavra profeta, que vem do grego profite, que quer dizer intermediário. É aquele que se posta entre o mundo espiritual e o mundo material. Aquele que traz informações do mundo espiritual. Ora, ele sendo um intermediário, evidentemente que a alma dele, a ânima, né? A alma dele também participa das informações. O grande esforço do médium é cada vez ser menos atuante. O médium é um intérprete, então, evidentemente, que em toda comunicação, o modo de falar, o modo de escrever, a construção da frase é feita pelo médium, porque ele recebe a ideia, e não palavra por palavra para ele ir escrevendo. Ele recebe a ideia e transmite, ou falando, ou escrevendo, como intérprete que é. Então, o médium participa, sim, inconscientemente, com a sua personalidade, a sua característica. Muito bom. Denise, continuando na introdução, item 16, porque a Dália nos pediu para referenciar o nosso momento aqui do estudo, então nós estamos na introdução, no item 16. E a pergunta, Denise, para você é a seguinte: Kardec apresenta nesse item 16 um argumento forte, informando que a teoria da influência dos espíritos não é de concepção humana. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Isso, Cris. Nesse item 16, nós encontramos Kardec apresentando o argumento de que os próprios espíritos denominaram a doutrina que nós chamamos dos espíritos, e que eles trouxeram um conhecimento que escapava completamente aos médiuns, nessa introdução aí maravilhosa que o Calci fez para nós. Então, era um conhecimento que excedia qualquer conhecimento possível dos médiuns que estavam naquela reunião, que era completamente desconhecido para eles. E o mais interessante, a informação que aparecia numa dada reunião, aparecia a mesma informação numa outra reunião, o que levou a Kardec a formular, como parte do seu método, o critério de universalidade do ensino dos espíritos. Então, esse critério ele é muito importante, e é ele que dá sustentação a esse argumento forte de que essa teoria aliás, a doutrina dos espíritos é um conhecimento que vem dos próprios espíritos, são eles que nos influenciam e influenciaram os médiuns com os quais Kardec trabalhou, e influenciam os médiuns que nem ouviram falar em Kardec ainda nos dias de hoje. Então, não há como negar que esse conhecimento vem, diria Chico Xavier, dos céus à terra,
ou o telefone toca de lá para cá, para usar a expressão do médium mineiro. Muito interessante, Denise. E Calci, a gente lembra que Kardec registrou que houve um momento que ele tinha contato com mais de 1000 centros espíritas, não é? Não só da França, mas de vários lugares. Há, inclusive, na Revista Espírita, registro de comunicação de Kardec com o Grupo Espírita do Brasil, né? Logo naquele início. Então, a gente vai observar que ele realmente vai criar esse critério, como a Denise colocou. A comunicação era dada aqui, o outro grupo não sabia de nada e estava recebendo a mesma informação, ou o Kardec, às vezes, na dúvida, mandava a pergunta para vários grupos sem que eles soubessem que cada um estava recebendo as perguntas, não é? Muito interessante. Kardec realmente agiu como cientista, utilizando um campo de trabalho impressionante, como ele soube naquele momento, sem ter internet, com dificuldade da comunicação, não é? O telégrafo estava surgindo, vamos dizer assim, e ele conseguiu fazer esse trabalho maravilhoso. Agora, Calci, a gente volta a insistir ainda que fatos Kardec apresenta, e nesse item 16, como evidência de que as comunicações provêm de uma individualidade independente do médium, que não é o médium que está produzindo aquilo. Perfeito. Muitas das vezes, ou quase sempre, a informação é o contrário daquilo que se espera, ou o contrário daquilo em que se acreditava. No início, pensava-se que era a mesa que girava por si só, por um fluido qualquer, uma energia qualquer. Foi a mesa que disse, não somos nós quem? Nós os espíritos. Agora, é interessante observar, porque muitas das vezes Kardec pensava de uma maneira e os espíritos corrigiram, disseram não é bem assim. Então, contrário ao pensamento dele, eu sugiro aos companheiros pegarem lá o Livro dos Médiuns, o item 189, em que Kardec diz, ao contrário do que eu pensava, os espíritos classificaram a pneumatografia, a escrita direta, um fenômeno raríssimo, belíssimo, como um fenômeno de efeito físico, quando eu achava que era fenômeno de efeito intelectual. Então, os espíritos explicaram, ora, quando vem o contrário daquilo, não só pode ser de uma outra pessoa e não do próprio médium. E isso que você e a Denise colocaram muito bem, a questão da universalidade do ensino dos espíritos, né? Que provindo informação de tudo quanto é canto, porque esse é um fundamento especial da doutrina espírita. Não acredite em nada que um espírito disser. Não acredite em nada em que um médium disser. É opinião pessoal. Só é doutrina espírita quando passa pelo crivo da universalidade do ensino dos espíritos. Vários médiuns, em vários locais, dando a mesma informação. Aí sim. Esses são os dois pontos que nos garantem que a informação provém de uma individualidade fora do médium. Muito bom, Calci, excelente. Denise, agora a pergunta que não quer calar. Por que os espíritos não respondem a tudo? Isso, essa é uma pergunta muito curiosa, né? Porque nós queremos perguntar tudo aos espíritos, inclusive aquilo que é mais trivial, não é? Se vai chover amanhã, não é? Ou então, por exemplo, aquelas perguntas, quais são os números da loto, da cena? É como se os espíritos tivessem a obrigação de responder a essas questões que são triviais e muitas delas são mera curiosidade, aquela curiosidade assim bem aguçada, bem de um ego controlador. Então, a gente poderia responder essa questão, Cris, dizendo que os espíritos superiores não respondem a tudo, porque as pessoas sérias também não respondem a todas as questões. Então, para a gente compreender um pouco isso, eu lembro quando a gente está numa aula com um professor. Às vezes, quando a gente faz uma pergunta muito primária para o professor, ele
para um pouco para refletir se aquilo de fato é uma dúvida do aluno ou se é uma falta de conhecimento por não ter estudado. E aí, na segunda opção, em geral, o professor recomenda que a gente vá estudar. Então, com os espíritos superiores, ocorre muito isso. Eles não têm tempo para responder a questões muito pueris, ou então questões que envolvem o nosso livre-arbítrio. Que decisão tomar? Eu faço essa escolha para a minha vida ou eu faço outra escolha? Então, isso envolve o nosso livre-arbítrio e mesmo os nossos guias espirituais, os nossos espíritos amigos, eles não vão responder sobre isso. Então, os espíritos superiores, eles respondem a questões que são de interesse geral, esse é um critério, e eles respondem a questões que visam trazer consolo e esclarecimento. As demais questões, de fato, para eles, não têm interesse. Olha, interessante. Eu estava aqui me preparando para voltar com uma pergunta relacionada com o que estava sendo comentado um pouquinho antes, essa questão da universalidade do ensino ainda, não é? E o que acontece? O Eliseu Marques colocou uma pergunta aqui. Se os médiuns são esses meios que os espíritos se utilizam para se comunicarem, por que hoje não conseguimos ver tantas comunicações verdadeiras nos centros espíritas, a não ser comunicações frívolas? Bom, vamos unir a essa pergunta, não é, a questão de onde é que está hoje colocado o parâmetro do critério universal do ensino dos espíritos. Uhum. Será que realmente só tem comunicação frívola nos centros, Denise? Eu não diria que essa é a minha experiência, né? Porque nós temos aí uma afirmação muito geral, muito totalizante, nós só vemos comunicações frívolas. Eu diria, essa não é a minha experiência. Olhando para algo que é muito o meu material de trabalho, que é a literatura espírita, se nós observarmos o último livro publicado por Divaldo Franco, nós temos ali uma discussão, digamos assim, me falta uma outra palavra mais esclarecedora, mas nós temos, aliás, um diálogo, chegou a palavra, nós temos um diálogo entre uma descrição da Covid do ponto de vista espiritual e o que está acontecendo conosco, e aquilo não pode ser rotulado de uma comunicação frívola. Então, eu diria para o amigo, assim, que do lugar onde eu estou, observando a atividade mediúnica, essa não é uma realidade. E essa também, Carlos, é uma questão de alguém mais experiente na doutrina espírita, né? Alguém que está em reunião mediúnica, não é bem o perfil do iniciante, que é o foco do nosso trabalho aqui. E sobre a universalidade do ensino dos espíritos, antes de passar para o Calci, eu queria lembrar a importância desse critério. Ele é um critério científico. Sabe como é que a gente chama hoje universalidade do ensino dos espíritas no meio acadêmico? Revisão às cegas pelos pares. Como é que acontece isso? Então, um cientista, um grupo de pesquisadores escreve um artigo científico. Esse artigo nós submetemos a uma revista que avalia esse artigo sem saber quem escreveu. E, no mínimo, são 2 pareceres para que esse artigo seja publicado. Então, quando 2 pareceristas leem aquele artigo, concordam com a descrição que está lá, veem que o texto é coerente, que os resultados são coerentes, esse texto é aprovado para publicação. Sempre que eu estou dando parecer para a revista científica, eu me lembro de Kardec. Ora, isso é a universalidade do conhecimento, porque eu não sei quem produziu a pesquisa, ela vem para mim como parecerista, eu vou avaliá-la. O que Kardec fez nas condições de trabalho que ele tinha, nas condições de trabalho que nós temos hoje. Nós precisamos ouvir os espíritos e verificar se essa mensagem aparece em diferentes lugares. E o que vai ser o ponto de contato é o conteúdo, não necessariamente as mesmas palavras, mas o conteúdo é aquilo que é o nosso ponto de contato e de avaliação. Calci? Centenas de milhares de mensagens de espíritos bondosos nos aconselhando e nos orientando. Livros aos milhares e reuniões mediúnicas de assistência aos espíritos, porque hoje as reuniões mediúnicas, notadamente no Brasil,
ela tem uma característica muito específica de auxílio, não mais tanto quanto Allan Kardec de comprovação de assentamento da doutrina, mas aqui da aplicação prática do Evangelho de Jesus, né? A grande maioria, eu trabalho em reunião mediúnica desde os 18 anos, então vocês podem mais ou menos avaliar há quanto tempo que eu estou nesse trabalho, não é? 99% das comunicações são de espíritos que não sabem que desencarnaram. A falta da espiritualidade, porque enquanto a pessoa está na matéria, ela deixa a vida prosseguir e se deixa levar, chega no plano espiritual, encontra uma realidade que deixa em desequilíbrio. Nas reuniões mediúnicas, eles são atendidos, esclarecidos, orientados. Então, não são comunicações frívolas. Existem, sim, algumas que são colocadas e a gente vê. Todo dia na internet você tem aí, né, Bezerra de Menezes e falando coisas absurdas. Então, quem conhece a doutrina espírita lê e fala, não é Bezerra de Menezes, não é Chico Xavier, não é o fulano de tal, não é, porque o texto não condiz. Então, essas mensagens existem, mas o grande número é de auxílio, é de consolação, é de orientação. O Calci e Denise, o parâmetro é a codificação espírita, não é? Quando a pessoa conhece a obra de Kardec, ela tem condições de examinar, não é, as mensagens e saber. Muito interessante. Gente, vou pedir aos dois um comentário final aqui com base no que Kardec coloca para a gente no item 17 da introdução, que ele vai fechar toda a introdução do Livro dos Espíritos aqui nesse comentário. Ele registra o ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Pode-se ter muita instrução mesmo e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém falível o seu juízo. Há também muita gente para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nestes extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. Em seguida, ele vai tratar, não é, da divisão da ciência espírita em experimental e filosófica. Por que Kardec, depois de todo esse comentário, divide o espiritismo em ciência experimental e filosófica? Calci, pode começar? Posso? Uma divisão muito interessante. Experimental e filosófica. O que Kardec está querendo dizer? Não basta se limitar apenas e tão somente a frequentar reunião mediúnica, a observar os espíritos. Isso é o ponto de partida. A doutrina espírita vai muito mais além do que o simples fenômeno, do que a simples experimentação, que por si já é fantástica, né? Comprovou a existência dos espíritos, mas a doutrina espírita vai além. Onde muita gente viu brincadeira, onde muita gente viu possibilidade de se reunir para fazer alguma coisa diferente e tal, Kardec viu o objetivo. E esse é o objetivo da doutrina espírita. Não é apenas e tão somente a pessoa observar uma reunião, experimentar, ir a uma reunião mediúnica. Não. É tirar a conclusão. Por isso que ele fala do filosófico. Filosófico com consequências morais.
E o objetivo é grandioso, é o melhoramento moral da pessoa. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. Fazer com que a pessoa, se sabendo o espírito, se sabendo que ele está projetando com a sua ação hoje, ele está projetando o seu futuro, nós seremos aquilo que estamos fazendo hoje, a pessoa ter a condição de refrear certos impulsos, de se controlar, ou seja, de se transformar moralmente. Esse é o grande objetivo da observação que Allan Kardec tirou da existência dos espíritos. Denise, quer comentar? Oi, eu já vou aproveitar, fazer um comentário e talvez já me despedir aqui do programa de hoje. Não sei se vocês vão alongar ainda com algumas perguntas, mas vou aproveitar essa deixa aí, né? Carlos, veja só, nós chegamos com o item 17 a concluir toda a introdução do Livro dos Espíritos. E esse item 17, juntamente com o item 1, que é aquele em que Kardec diz que para coisas novas são necessárias palavras novas, e aí ele apresenta o vocábulo espiritismo, nós temos nesse 17, assim, uma presença muito forte do codificador, e que eu reli para esse estudo e fiquei pensando, mas que texto bonito, como se eu estivesse sentindo falta de lê-lo mais vezes pela forma como Kardec termina esse item 17, e eu vou ler aqui as palavras do codificador. Ele diz o seguinte, no finalzinho do 17, a razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. E vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós, que ride deles, ousais rir das obras de Deus e da sua onipotência. Então, Kardec faz aqui aquilo que a gente chama de uma tirada muito inteligente, né? Mostrando que entre nós e Deus muitos elos existem, que tudo se encadeia no universo e que é impossível ocupar esse espaço, que é o espaço dos espíritos, e é impossível rir disso, sem que isso não nos leve a uma conclusão mais profunda no caminho dessas conclusões morais aí que o Calci nos apresentou. Esse final do item 17 é belíssimo. O item 17, eu ia dizer capítulo 17, mas é o item 17. Muito bom. Bom, nós estamos encerrando por hoje, né? Mas vale algumas informações que a gente separou aqui, porque tem muita gente perguntando como é que acompanha os programas anteriores, como é que se acessa eles offline, né? Então, a gente vai dar aqui algumas dicas. O estudo ele vai estar disponível também em podcast, no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente, por isso divulgue, compartilhe para aqueles que não puderam assistir ao vivo. Vai lá, FEB TV e recupera. Se você tem dúvidas acerca do Espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, você pode acessar também o nosso Telegram, e aí vai o endereço, @estudo_LE_FEBTV. E se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Livro dos Espíritos em um só lugar, acesse, como eu já falei antes, o site da FEB TV, www.febtv.com.br, e aí vem a barra estudo-LE. Lá você vai encontrar todas as perguntas respondidas do Telegram, os encontros, materiais de estudo, podcast e muito mais. E se você também deseja encontrar, se você gosta da produção desse estudo, da programação da FEB TV, seja um padrinho da FEB TV, ajude a manter este canal midiático e outros estudos que, porventura, possam ir ao ar acessando febtv.com.br. O estudo de segunda-feira, às 8 horas da noite, né, Carlos e companheiros, é a culminância de todo um processo de estudo. A gente vai estar sempre esperando por vocês aqui, né, esperando também que vocês
façam aí revisão temática, se aprofundem nas suas próprias ilações ao longo da semana e trazendo para a gente as considerações e as questões. Carlos, a gente vai se despedir hoje sem dar boa noite, porque eu acabei de ver aqui no chat que nós temos gente nos acompanhando do Japão. Oh, então, maravilha! Sem boa noite. Boa noite. Fica aqui um abraço para Amanda Hashimoto, que deu aqui o seu depoimento, que está acompanhando e gostando muito da programação. Então, um momento de muita aventura para todos. De noite, de dia, estaremos aqui na próxima semana às 8 horas da noite. Isso, nosso agradecimento, viu, Cris? A Denise, né, o Calci, aí por esse apoio inestimável. Isso. E a ti, Cris, pelo companheirismo aqui no trabalho. E a você que nos acompanha, olha, o nosso abraço muito carinhoso, né? Lá do Japão, da Europa, aqui do Brasil, nosso carinho, né, dos Estados Unidos, nós temos companheiros nos acompanhando também. É uma satisfação muito grande, gente. Vamos seguir estudando juntos. Muito obrigado. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.